que na maioria das vezes os cristãos vivem como escoteiro, como turista. Não como escoteiro, porque escoteiro anda bem prevenido, como turista. Deixa aí, está entregue na mão de Deus. Está entregue na mão de Deus. Quem entregou? Você tem certeza que chegou lá? Porque às vezes você pede oração para uma pessoa que é puramente responsável, como você ou como eu. Ô irmão, ora por mim. Será que essa pessoa realmente é de oração? Será que você não está fazendo o seu pedido para o Papai Noel? Então presta atenção no que eu vou dizer. Existem algumas coisas que Deus nunca vai fazer com você, sendo dito por boca de outro. Você agora está pegando pesado. Não estou pegando pesado não. Então verifique o texto de Lucas, o texto de Mateus, falando da mesma pessoa, falando do centurião. Verifique que em Mateus, os servos do centurião foi quem pediu para Jesus na casa dele. Jesus não foi. Já disse: eu vou na sua casa, eu vou na casa dele e vou curar o servo dele. Jesus foi? Não. Pode ver que no texto de Lucas é o servo do centurião que vai. Os discípulos até dizem assim: Senhor, esse homem merece que tu vá na casa dele. Jesus foi? A conversa não era para os servos, era para o chefe. Então quem é o chefe da sua casa? Quem é o chefe do seu problema? Então às vezes eu não quero chefiar o meu problema, eu não quero liderar. Às vezes a gente lidera grandes empresas, grandes negócios, mas não lideramos os nossos problemas. Quando chegar nosso problema, transferimos para outros. Aí o centurião foi até Jesus e disse: Senhor, eu disse para o senhor da minha casa, mas ó, eu mudei de ideia, eu não sou digno que tu entre na minha casa. Manda só uma palavra, vamos mudar aqui. Eu sou homem de negócio, tu é homem de negócio, eu tenho pressa no meu trabalho, tu tem pressa no seu trabalho, manda só uma palavra, meu servo sarará. Às vezes a gente só pede a oração e não ora pelo problema. O problema nunca vai ser resolvido. Não porque que aquela pessoa não está orando, seja o homem de Deus. É porque Deus está criando um meio para uma intimidade. Agora vamos entrar aqui, irmãos. Observe que nós pegamos o texto no final. Porque quero que saibais. Essa preposição remete para os outros versículos do capítulo 1. E aqui nessa parte do versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Ele está dizendo que fazia o quê? Padecia. Mas o Paulo não era homem de Deus, Paulo não era servo do Senhor, e ele está falando que ele padecia. Cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Não é que Cristo não fez o trabalho completo para a salvação. O trabalho completo para a salvação foi feito. Agora, faltava um trabalho ainda a se fazer. Para quê? Para a comunhão. É que eu aceito Jesus como Salvador e deixo por conta de Deus. Irmãos, entenda, a salvação é um ato.
Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu sou salvo. Agora, entrar mesmo, conseguir mesmo, continuar mesmo, é um processo. E esse processo que é para a comunhão, para a maturidade, para o sucesso, é trabalho, é fadiga, da qual eu estou feito ministro, servo. De Cristo Jesus. Paulo está dizendo sobre as suas habilidades. Ele vai dizer assim: a dispensação de Deus, ou seja, a administração dele, a dispensa dele. E a dispensa de Deus tem muita coisa, inclusive tanto que ele chamou Paulo da sua dispensa para o seu serviço. Mas pelo que eu devo lutar? Pelo que eu devo lutar? Aí ele vai dizer no versículo 29 assim: e para isto também trabalho combatendo. É engraçado que quando ele chega no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo 4, verso 7, ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas do que o apóstolo Paulo aqui está dizendo? E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, segundo o poder que operava nele poderosamente. E que poder é esse? O Espírito Santo. O Evangelho só pode operar na minha vida poderosamente pelo Espírito Santo. Por que o Evangelho, que é poder de Deus, na vida de muitas pessoas não surte efeito? Porque não está sendo operada pela pessoa correta, o Espírito Santo. A palavra combater aqui é agonizo. Agonizo. Esse agonizo do grego é o mesmo agonizar no nosso português. Sabe? E uma pessoa que está agonizando, qual é a conotação que temos quando uma pessoa está agonizando? Quando está com suas forças desfalecendo, quando está morrendo, quando está fadigado com alguma coisa. Então o termo que Paulo está usando aqui, combatendo, agonizando, lutando. Mas lutando em quê? Combatendo em quê? A oração, irmãos. Tem aquele que diz assim: eu gosto de orar. Observe que no capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer de Epáfras a mesma coisa, combatendo com vós. Observe que ele vai dizer a mesma coisa no capítulo 4, versículo 12: sauda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Combatendo sempre por vós. Por que orar é tão ruim? Por que orar dá sono? Por que orar dá cansaço? Por que orar dá desânimo? Porque orar é guerra. É guerra, irmãos. Você pode estar muito bem falando com um colega, com um amigo, você pode estar muito bem tagarelando, como diz o ditado. Mas quando você entra para o quarto para orar, primeiro que a gente não está acostumado com o silêncio de Deus. E a gente pensa que o silêncio de Deus é o distanciamento dele. E a gente tem que aprender, irmãos, a conviver com o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus, irmãos, é o seu velar, é o seu atentar para analisar
processar a minha oração. Só pais desesperado é que diz sim para todos os pedidos dos filhos. Mas Deus não. Deus não está nem um pouco desesperado. Ele está com controle de toda a situação. Então ele processa todos os pedidos. Há pedido que ele vai dizer sim, há pedido que ele vai dizer não, há pedido que ele vai dizer agora não, depois eu dou. E coloca o cara de molho. Por isso que orar traz tanta agonia. Porque é combater, é lutar. E há momentos que nas orações você sente dores tremendas, doenças vêm de lugares que você não imagina. Então o apóstolo Paulo disse que ele estava combatendo. Agora, pelo que ele estava combatendo? É engraçado que a igreja de Laodiceia, ela entrou em declínio em 95 depois de Cristo, mas em 62 Paulo já havia alertado a igreja de Laodiceia. Paulo já havia alertado a igreja de Laodiceia concernente seus problemas, suas friezas, seu envolvimento com o mundo. Irmão, está vendo que ninguém cai sem aviso, ninguém apostata sem denúncia. Todo mundo que se esfria, todo mundo que cai, todo mundo que apostata, não é de vez. Ele é avisado, ele ignora a profecia, ele ignora a advertência, ele ignora a exortação da Bíblia, e ele vai só até chegar à apostasia. O envolvimento de Laodiceia com o mundo foi muito pior do que o desvio total. Eu disse, porque não és frio nem quente, és morno, vomitaste da minha boca. E veja que ele diz assim, porque quero que saibais, com grande combate tenho por vós. E é engraçado que Paulo não é o fundador da igreja de Colossos. Há grandes indicações que não foi Paulo que fundou Colossos, aquela igreja. Mas quando Epáfras visitou em Roma preso, que expôs o problema da igreja, Paulo tomou para si o problema da igreja de Laodiceia, de Laodiceia e a igreja de Colossos. Paulo tomou para si e Paulo passou a combater pelaquela igreja, como se aquela igreja fosse fundada por ele. Ô, irmãos, quando você pegar o problema de alguém para orar, ore pelo problema de alguém como se fosse o seu problema. Dê atenção especial ao problema da pessoa como se fosse o seu problema. Paulo era muito especial nisso aqui. Porque às vezes quando é o nosso problema, nós dedicamos X de oração. Dedicamos mesmo. Mas quando é o problema do outro, só citamos. Não choramos. Não nos quebrantamos. Não nos humilhamos. Não nos arrependemos. Senhor, há o problema de fulano de tal, Senhor. Senhor, olha o problema de fulano de tal. Mas se fosse o meu problema, como seria? Seria assim? Eu oraria desse jeito? Mas Paulo está dizendo, porque quero que saibais quão grande combate, não só nas questões teológicas doutrinárias, mas nas questões de envolvimento pessoal. Só que é difícil orar por alguém se eu não oro nem por mim.
E há momentos que em orações eu oro mais por alguém. Todo crente que ora, há momentos que ele passa mais tempo orando pelos outros do que por ele. Porque à medida que você está orando por X ou Y, Deus está levantando alguém para orar por você, para cobrir você. E pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne. No capítulo 4, versículo 16, Paulo ordenou que a carta que era lida em Colossos deveria ser lida em Laodiceia, e a carta que era lida em Laodiceia deveria ser lida em Colossos. Essa interatividade é necessário existir entre as igrejas. Mas hoje o que é que está acontecendo? Não é a minha igreja, é a sua igreja, é o seu problema, não é o meu problema. Só que nós temos que entender o seguinte, irmãos: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades. E o mesmo diabo que é inimigo da igreja batista é inimigo da igreja adventista. O mesmo capeta que é inimigo da igreja batista é inimigo da igreja assembleia. O mesmo capeta que perturba um crente da assembleia perturba um crente da batista. Então o nosso problema, o nosso adversário é um em comum: Satanás. Há algum tempo da minha vida eu fui um crente muito besta, porque perdi algum tempo, alguns anos para dar resposta a essas pessoas. E o Espírito Santo me fez entender que isso é perca de tempo. Porque quem sabe o que está plantando não deve ter medo da colheita. Hoje, eu não perco mais tempo para dar resposta. Só para quem quer aprender. Quem não quer aprender, então não perco meu tempo para dar resposta para ninguém que não mereça. Agora observe, pelo que nós devemos lutar. No versículo 2 vai dizer: para que os seus corações sejam consolados. A minha luta, a minha batalha tem que ser para manter um povo, a igreja consolada, edificada, animada, alegre. Às vezes a gente entra na igreja, sai pior, porque a gente não consegue maturidade para fortalecer outras pessoas. Às vezes a gente só quer um abraço, às vezes a gente só quer uma palavra de ânimo, ou às vezes a gente só quer que alguém ouça-nos. Pode até não falar consolo nenhum, mas que nos ouça. Mas geralmente não se tem mais tempo para as pessoas. Geralmente nós damos mais tempo para coisas. Geralmente nós usamos pessoas e amamos coisas. Um carro não precisa de consolo. Uma casa não precisa de consolo, porque não tem alma. Mas todo mundo, todo ser humano que tem alma precisa de consolo. E nisso não existe gigante, irmão. Nisso não existe gigante. O próprio apóstolo Paulo, que estava preso, que era um gigante da fé, precisava de consolo, precisava de aquecimento. E quantas vezes, irmãos,